Programa não recomendado para menores de 10 anos. Tristeza. Você sabe de fato o que significa a tristeza? Como seria essa dama? Como você imagina que ela seria? Eu já imaginaria uma pessoa que andasse só ali cabisbaixo, com um olhar meio triste. Como que é que você imagina, Tiago, que seria uma dama? Eu imagino ela com um semblante desesperançoso, cabisbaixa também, encurvada, prostrada, sem motivação. É preciso purificar o nosso coração de tudo aquilo que não é de Deus. E um tempo propício é esse tempo da quaresma, né? Um tempo de se purificar o coração. E essa dama, tristeza, ela tem que ser expulsa do nosso coração. A tristeza, ela é considerada dentro da psicologia, das ciências do comportamento como um todo, como uma emoção universal. Então isso significa que todo mundo, em algum momento da vida, vai ficar triste, né? Ela é constitutiva do ser humano. Próximo capítulo, Dama do Medo. Já percebeu como somos atraídos por aquilo que é belo, bom e verdadeiro? Sem esforço, existe em nós uma força de atração para tudo isso. E será que não é porque viemos disso? E se algo vai contra o que é bom, belo e verdadeiro, há como que uma rejeição do nosso interior porque nos agride. O que é feio, mau, mentiroso, contraria a nossa identidade e, consequentemente, nos descaracteriza. É por isso que o processo de purificação se faz necessário, para que tudo aquilo que nos descaracteriza, escraviza, ofere a nossa dignidade e constituição como pessoa, seja banido, seja retirado. Por isso, vamos sendo purificados. Purificar o coração é expulsar do nosso interior algumas damas más. Sim, aparentemente são damas, porque elas se disfarçam, não querem ser descobertas. São como lobos em pele de cordeiro, para que assim facilmente sejam aceitas e acolhidas na habitação da nossa alma. Mas quando as percebemos com suas reais intenções, é preciso expulsar estas damas más, que vindas do mal querem nos manchar, nos escravizar e nos descaracterizar. Elas querem nos desumanizar. O primeiro passo é conhecê-las, percebê-las, identificá-las e então sim combatê-las, para que estas intrusas não atrapalhem a grande obra de restauração e de santificação que o Rei está fazendo em cada um de nós. E seguindo as orientações da nossa produtora, começamos o nosso programa sorrindo, né? Abraço, Rosinalva. Obrigado pela dica. Olá para você que está com a gente no programa Revolução Jesus. Estamos nessa série, como já percebemos pelo vídeo introdutório, falando sobre as damas do mal, Rafa. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova. Você que sempre está aqui com a gente, ou pode ser que hoje é a primeira vez que você está assistindo Revolução Jesus. Seja bem-vindo. E hoje a gente quer falar de uma dama especial, a Dama do Medo. Afinal de contas, nós estamos na quaresma e essa série ela tem uma proposta muito clara. Falar sobre as paixões capitais, que estamos traduzindo aqui como damas, que habitam a nossa alma e que precisam ser expulsas, porque afinal de contas vão trazendo sérios prejuízos para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa santificação. É por isso que o tema está sendo muito interessante, a gente está aprofundando cada vez mais nele. Portanto, se você sente medo, se você está com medo, já sentiu medo, isso quer dizer, todo mundo vai se identificar com esse programa, com a temática que nós vamos abordar hoje. Afinal de contas, nós conseguimos perceber o medo sempre presente. E será que tem aquele medo que é positivo, que é necessário? Bom, fica com a gente, o programa Revolução Jesus só está começando e o que nos alegra muito é saber que você aí do outro lado está com a gente e está interagindo, é por isso que a gente quer a interação do pessoal, Vamos né, lá. Rafa? E a gente levanta quer em saber... categoria, com postura,
segundo a nossa produtora Rosinalva, precisamos estar com postura aqui no programa Devagar. hoje. E a gente já lançou um card aqui, né, Rafa, para o pessoal interagir com a gente. Medo, a gente quer saber de você. A sua experiência com medo. Será que o medo te paralisa? Quando você está com medo, será que você começa a ouvir coisas que não tem, barulho? Ou você começa a ter sonhos estranhos? O que o medo provoca em você? Ele te paralisa ou, na verdade, ele te livra de muitos perigos? E o que você tem feito, né, com o medo? Qual que é a sua postura? Conta aqui pra gente, para ajudar a enriquecer aqui o nosso bate-papo. Mas, claro, aqui a gente sempre quer falar na integralidade do ser. Falamos aquilo que é o cunho espiritual, mas também aquilo que é constitutivo da nossa estrutura humana. Por isso a gente quer receber aqui a participação dele, que é psicólogo, né, Rafa? E que vai agregar muito no programa também, nos ajudando a entender um pouco mais, segundo a psicologia, olhando para a estrutura humana, o que é o medo. Então, confere aí. Você esqueceu o nome do... Olá, tudo bem? Agradeço ao convite, é bom estar aqui com vocês para tratar desse tema interessantíssimo sobre o medo. E se pudéssemos já, de início, fazermos uma breve conceituação sobre o que é o medo, seria muito oportuno nos debruçarmos sobre Tomás de Aquino, esse grande doutor angélico, que vai definir o medo como um sofrimento exterior, que de algum modo é suscitado por uma realidade exterior. E essa realidade exterior, que suscita, que convoca, por assim dizer, este medo, esse sofrimento interior, normalmente é um mal futuro, um mal que se apresenta ou num futuro imediato ou num futuro distante. Mas percebendo, né, a chegada de um mal, de algum modo a pessoa humana vive esse certo estado de sofrimento que nós poderíamos chamar de medo. Mas algo muito interessante no que diz respeito ao medo é o seguinte: nós, pessoa humana, nós só temos medo porque nós somos vulneráveis. Se nós fôssemos, por exemplo, indestrutíveis, se nós fôssemos inatingíveis, se nós fôssemos, por assim dizer, imorríveis, né? Ou seja, se nós não pudéssemos morrer, se nada pudesse nos atingir, se nenhum mal pudesse, de alguma forma, nos alcançar, nós então não experimentaríamos esse sofrimento, nós não teríamos esse medo. Existem algumas realidades que convocam este fenômeno do medo. Por exemplo, Viktor Frankl vai dizer, né, que não há nenhum ser humano que possa dizer que nunca sofreu, que nunca errou, ou que não irá morrer. O sofrimento, a culpa, a morte são como que fenômenos especificamente humanos. Todos nós estamos susceptíveis ao erro, todos nós experimentamos diariamente sofrimentos inevitáveis, e todos nós caminhamos para a morte física. E isso, de algum modo, nos causa um certo temor. Isso tudo nos leva a um estado de sofrimento, aquilo que nós poderíamos chamar de medo. E é bom que nós consigamos experimentar o medo, vivenciar o medo, porque o medo muitas vezes nos preserva de um mal. Diante daquilo que é temível, é bom, é virtuoso, que de fato venhamos a temer. Ou seja, diante do que é temível, o melhor é mesmo temer. Como vai nos dizer no Evangelho de Lucas, né? Que um rei que conta com 10.000 homens, ao fazer as contas e perceber que o seu inimigo vai marchar contra ele, vindo com 20.000 homens, se senta antes de dar início à guerra e acerta, né, um tratado de paz. Por quê? Porque seria uma levianidade, seria imprudente, seria temerário se ele simplesmente se jogasse contra o seu inimigo.
Muito obrigada, Luiz Henrique. Para você que gostou, a participação dele não acaba aqui. Fica ligadinho no programa que tem mais do Luiz Henrique falando pra gente sobre o medo. Mas eu também quero saber a experiência de outras pessoas. Como que ela tem lidado com o medo? Por isso que hoje eu vou chamar os nossos irmãos de comunidade, Daniele e Lucas. Uau, vem pra cá essa super dupla, gente, já. E um microfone pra cada um, pra falar bastante. Bem-vindo, Lucas. Bem-vindo, Dani. Que bom tê-los aqui no Revolução Jesus. Dani já tem um histórico aqui no Revolução Jesus já de anos, né, Dani? Nossa, um grande histórico. Já trabalhou na produção, já saiu uma missão, né, Dani? Já. Então já é de Ainda casa. saio, né? Sim. E Lucas, por primeira vez de muitas, Lucas. Bem-vindo. Que bacana. Lucas, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece ainda, para também saber um pouquinho mais sobre o Lucas. Sim, eu chamo Lucas, sou seminarista da comunidade Canção Nova. Estou no primeiro ano de teologia. Opa, deu um... Peraí. Foi o microfone? Foi? Foi. Tá ligado? Ok. Pronto? Aí, Estou no testou. primeiro ano de teologia, com a graça de Deus, sou seminarista da comunidade Canção Nova. Dá pra ele, Dani. Não tá saindo mesmo, gente. Isso, pronto. Primeiro, Pronto, sabotaram agora ele foi, no agora primeiro dia, foi. ele já foi sabotado no programa, Rapaz, gente. acontece. Estou no primeiro ano de teologia, né? Sou seminarista aqui da comunidade Canção Nova, com muita alegria poder participar aqui. E também faço parte do Ministério Jovem da comunidade Canção Nova, com a graça de Deus. E é muito bom estarmos juntos nessa noite de segunda-feira. Que bom. Eu preciso me apresentar também. Claro. Tem alguém que não conhece o Revolução Jesus de 10 anos atrás, ainda Ai, não te viu, entendeu? Thiago, seu Então- cara de pau. Então, meu nome é Daniele, também sou missionária da comunidade Canção Nova, né? Há 8 anos. Sou da turma da Rafa, né? Entramos juntas na comunidade. mesmo ano. Como o Thiago disse, eu já estou envolvida com Revolução já tem um tempo, né? Isso já, antes de vir para a comunidade, já faz parte da minha história. Que bacana, né? Uma vez no Revolução, sempre no Revolução. Sempre revolução, isso mesmo. E novos vão chegando. Bom, e a gente vai partir agora aqui, estamos falando sobre o medo, né? E aqui a gente não quer apenas trazer a teoria, mas trazer também aquilo que é a vivência prática, né? Como é para vocês, né? Vamos começar então aqui com o Lucas, você já recebeu o microfone, Lucas. Lidar com o medo. Afinal de contas, nós somos pessoas, gente, que também, hora ou outra, se depara com essa realidade. Como que é para você isso? Bom, primeiro é entender que o medo faz parte de uma realidade humana, né? Não tem ser humano que não tem medo. Eu acho que a grande questão que a gente precisa também refletir aqui é o medo que paralisa ou não, né? Porque o medo também ele pode ser visto como uma virtude, Thiago, né? Como uma questão de prudência. O medo que muitas vezes talvez pode ser utilizado como algo que nos paralisa, mas também como algo que nos retira de um pecado, de uma situação de perigo, né? Então, eu percebo o medo que faz parte da inerência do ser humano, mas ao mesmo tempo o medo que pode me impelir a virtude. Se a gente for lembrar dos 7 dons infusos, existe o primeiro dom infuso lá que Tomás de Aquino fala, que se chama temor a Deus. Um medo, é um medo. Então, medo como virtude, não apenas como um perigo, como algo que paralisa, como algo ruim, mas o medo também como uma virtude. O que não pode acontecer é esse medo que seja excessivo, o espírito do medo, né, que domina o ser humano. Aí não. Mas o medo enquanto temor, ele é muito bom, ele é necessário. Dani, e você? A sua experiência com medo, quando você vê uma situação de medo, que você sente que ali, né, já começa a tremer e tudo, como que você lidar com essa situação? Bom, de imediato eu já tenho reações físicas, né? Sente Quando no físico. no meu físico eu já sinto que aquela situação ali para mim, ela de certa forma me traz um medo, né? Minha perna bambeia, me dá dor de barriga, né? Por exemplo, estar no programa hoje, a gente, né, sente dor de barriga, do nada dá uma vontade de ir no banheiro, eu falei, gente, por quê, né? É uma situação que não é do meu comum, né? Estar com o microfone na mão, na frente das câmeras, enfim. Mas, diante das situações da vida, né? Porque isso aqui passa, as reações também, elas acontecem. E diante disso, eu tenho que me olhar, falar assim, o que é que está causando esse medo? É o medo de avançar, né? De ir além, ou é o medo de não enfrentar, né? Então, eu sempre tento me vigiar nesse sentido, porque eu sou uma pessoa muito insegura, né? E diante de algumas situações, o medo logo ele aparece. Então, qual que é o meu enfrentamento? Eu prefiro ficar estacionada onde eu estou ou eu tenho que enfrentar isso, né?
para algo melhor acontecer. Então, diante do medo, eu sempre penso essas duas coisas, assim, sabe? Sim. Lucas, você já teve alguma experiência assim concreta que você percebeu, cara, o medo está presente, que te impediu, né? Esse medo que paralisa, como você trouxe, que te impediu de fazer algo, e você percebeu, cara, foi o medo que me bloqueou, foi o medo que interviu aqui e acabou atrapalhando tudo. Já tive uma experiência, Thiago, mas eu não parei, eu não paralisei, né, no medo. Foi para entrar para a comunidade Canção Nova. Eu entrei no ano 2016 e assim quando eu estava prestes a entrar, eu estava numa situação muito delicada na minha casa, que minha irmã estava grávida e foi uma gravidez de risco. Então eu fiquei numa situação bem delicada, né, de vir para cá. E para quem não sabe, quando a gente entra na comunidade, no primeiro ano, né, que a gente mora em Lavrinhas, a gente não tem um contato com a família direto. A gente liga cada 15 dias, né, então adentrar nessa realidade de estar longe da minha casa, sendo que minha irmã com uma situação de risco real, né, porque a gravidez foi uma gravidez de muito risco, então para mim foi uma situação em que eu me senti medo de sair de casa, mas ao mesmo tempo eu percebo que esse medo não paralisou. Eu fui, vim e hoje sou aqui, na Canção Nova. Então, tive essa realidade, senti o temor, mas eu dei os passos com a graça de Deus. Que de fato, né, não tem como a gente, o risco que a gente corre é tipo, vou anular ou vou ignorar, como se o medo não existisse. Não, eu preciso encarar ele de frente. Por mais que cause reação física, né, por mais que eu saiba, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Mas é muito de uma postura, né, eu acho que daqui a pouquinho no próximo bloco a gente pode adentrar um pouco mais nisso, né, que é essa minha postura diante do medo, né, que eu preciso ter. Porque se por um lado a nossa estrutura humana fica fragilizada, né, vitimada ali diante do medo, por outro lado, cara, onde que eu encontro subsídios e força para reagir frente a esse medo que não se torna paralisante, que me faz eu enfrentar até mesmo as reações físicas e mesmo assim dizer, não, eu vou. E por que será que às vezes o medo toma uma tal proporção dentro de mim que acaba me impedindo de viver, de aproveitar oportunidades, né? Então, por isso que é importante a gente estar se revendo constantemente. A gente vai para o intervalo já, Rose? Ótimo. Antes, eu tenho uma pergunta para fazer. Tiago, você já sentiu medo de alguma coisa? Eu já senti. Peraí, não responde não, porque a gente vai para o intervalo. Se você quer saber do que ele tem medo, aguarde que a gente vai dar a resposta. É de formiga, tô brincando. Na próxima Meu Deus, que eu briguei com você. Gente, isso aqui é pra curar mesmo, porque ele para. O negócio é ele parar na altura, não é você ficar Eu não quero nem pensar, continua falando, Thiago, pra eu rir um pouquinho, pra não me... Você tá aqui em cima. Vai, vamos curtir, olha pro alto. Não se mexe, não se mexe. Vocês estão balançando. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Na hora que a Fire descia, a gente fechava meu olho, não abria por nada, só sentia aquele impacto. Falei, gente, minhas pernas voando. E é o programa Revolução Jesus que chega até você. Estamos na série Damas do Mal. Hoje estamos falando sobre medo. E você que acompanhou o primeiro bloco, viu que a Rafa me fez uma pergunta do que eu tinha medo. Disse que era de formiga, mas na verdade não era esse o meu medo, né? Inclusive expuseram eu e a Rafa ali. A gente foi gravar o programa de final de ano lá no Beto Carreiro, programas especiais de férias. E aí nós fomos, né, andar de roda gigante. E eu tenho um medo muito explícito, que é medo de altura. Literalmente, eu tenho medo de altura. Inclusive, a gente foi em 2 rodas gigantes. E o que aconteceu? Para quem tem medo, a roda gigante parou lá no topo. E aí eu fiquei naquela posição fetal, né? Daquele jeito lá, tentando amedrontar. Estão expondo ali, né? Acho que agora é só a nossa fala. Enfim, então é um dos medos que eu tenho. E não superei, porque toda vez que eu subo pra altura, eu tenho medo. Eu também tenho, né? E foi engraçado porque tanto eu como o Thiago, a gente tem medo de altura. E a gente só procurou lugares que tinham altura. A gente foi. O Thiago foi 2 vezes na roda gigante. A gente foi num bondinho de 250 metros de altura. Sim. Depois a gente foi numa outra roda gigante em Camboriú, que tem a altura de 30 andares, né, de um prédio. Então a gente conseguiu superar todos os medos que a gente tinha. E hoje a gente tá aqui. Mas por quê? Mas houve um motivo, né, Thiago? Porque era pela evangelização. Então quando você também coloca uma intenção, um motivo diante daquilo que é o medo, não, eu vou enfrentar o meu medo por causa disso. Você coloca um sentido naquilo, com certeza você vai conseguir enfrentar. Muito bem, vamos conferir aí, Rafa, o que o pessoal está respondendo pra gente sobre o medo. O que tem te paralisado, o que você tem feito com ele, vamos conferir aí o retorno da galera que está interagindo nos comentários do @RevoluçãoJesus. A Fátima, ela disse, o medo muitas vezes me paralisou e ainda me paralisa em algumas situações. É sofrido.
Apesar de sempre escutar que o medo é bom, pois nos livra de algo ruim. A Tayane, boa noite. Sinto que o medo me faz patinar, paralisar. A fé me acompanha, mas às vezes fico com um pensamento do tipo assim, acho que não vou conseguir. Depois tem a Viana. O medo praticamente me dominou e levou à depressão profunda. Hoje me sinto indigno de ir à casa do Pai com medo de não merecer seu perdão. O medo paralisa e dói. E me deixei cegar por ele, ficando impedido de entrar no meu caminho nas mãos de Deus. Perdão por escrever tanto. Tranquilo, viu, Viana? E assim, o medo nos paralisa, mas Deus nos dá a graça para enfrentar ele, não é, Thiago? Claro, de enfrentar. E quando nós estamos falando de Deus, né, da figura de Deus que é nosso Pai, com certeza, se existe alguém pelo qual nós não precisamos ter medo, é de Deus. Né, e do seu julgamento, porque Deus é misericórdia e Ele vê a intenção do nosso coração. Então, eu tenho certeza que você não está acompanhando esse programa à toa, mas sim porque no dia de hoje nós estamos aqui sendo voz de Deus para você dizendo: Deus te espera, Deus te aguarda, Deus é um Pai misericordioso com seus braços abertos. Quem também se utiliza muito dessa nossa fragilidade é o próprio mal, que vai nos condicionando e vai sugerindo, né, e vai nos dizendo, não, realmente você não é digno, realmente você não deve ir. Então, que esse programa seja uma provocação para você e um recado direto da parte de Deus. Ele está te esperando. Amém? Bom, vamos lá, porque agora eu preciso acolher o nosso professor, né? Vamos chamar assim, gente, porque afinal de contas, ele nos traz muitos ensinamentos para cá e ele está aqui nos ajudando nessa série. Bem-vindo, Dimas! Que bom tê-lo aqui novamente com a gente. Quero te conduzir para esse lugar aqui bem especial. Porque, Dimas, a gente trouxe aqui até agora, né, falando sobre o medo, trouxemos até o cunho psicológico, enfim, entendendo um pouco mais profundamente essa realidade do ser humano. Mas é importante a gente lembrar que nessa série nós estamos falando de paixões capitais, né, traduzida na figura destas damas que precisam ser expulsas. E os padres da igreja, enfim, tem muito a nos dizer sobre isso. Então, por isso a gente quer que você ajude agora a gente a explanar um pouquinho mais sobre essa dama chamada medo. O espaço é todo seu. Eu vou sair aqui na classe para deixar você à vontade. Ai, meu Deus, que vergonha, mas vamos lá. Na visão dos santos padres da igreja, o medo é um grande inimigo espiritual. Tanto que quando os primeiros padres do deserto se decidiam ir para o deserto para levar uma vida de perfeição, uma vida de ascese, os primeiros inimigos a se encontrar naquela vida de ascética era o medo. Tanto que eles tinham que lutar acima de tudo contra aquele medo. Então, na visão dos santos padres, o medo está relacionado ao mal, porque o autor de todo mal é o inimigo de Deus. Então, ele seria também o autor do medo. E é preciso combater o medo. Tanto que o medo, se nós formos ver, tanto o medo e a coragem caminham juntos. Nós vamos ver na palavra de Deus que em muitas passagens vai estar coragem, coragem. O próprio Jesus vai dizer, coragem, eu venci o mundo. Porque na vida espiritual, o medo é um dos grandes inimigos para nos fazer desanimar na luta pela santidade, para nos fazer desanimar na vida de perfeição, na vida espiritual. Tanto que, quando se começa a lutar por uma vida mais perfeita, o inimigo começa a colocar um certo medo. Eu não vou conseguir. Ou o desespero, a angústia. João Cassiano, padre do deserto, ele vai nos ensinar a combater o medo. É bonito que os santos padres da igreja, a grande arma que eles tinham para vencer o medo era a palavra de Deus. Era a Lexio Divina. Os santos padres não tinham livros, eles não tinham, como nós temos hoje, um arsenal de espiritualidade. O que eles tinham era a palavra de Deus. Então a palavra de Deus os ajudava a expulsar esse grande inimigo que era o medo. Então eles ruminavam a palavra, ruminavam a palavra. E algo interessante que os santos padres viviam, quando o medo assolava, eles faziam a oração de Jesus. Ou seja, eles iam repetindo, Senhor Jesus Cristo, tende piedade de nós. Ao ponto de repetir tantas vezes quanto fosse a batida do coração. Então, para os santos padres, o nome de Jesus era aquilo que iria expulsar o medo. A tal ponto que eles tinham que repetir tantas vezes, que a própria mente e o coração não soubesse quantas vezes se repetia o nome de Jesus, para que aquele medo fosse expulso do coração. E nós vivemos hoje numa sociedade
onde somos assolados pelo medo. Medo de tantas realidades, vivemos a pandemia, estamos vivendo a pandemia, o medo da pandemia. Como viver o medo? Como não deixar o medo tomar conta do nosso coração? São João Paulo II, quando assumiu o pontificado, uma das primeiras palavras que João Paulo II disse para o mundo foi: non abbiate paura, não tenhais medo. Mas medo de quê? Não tenhas medo, porque eu venci o mundo, nos diz Jesus. Então é preciso combater o medo com a arma também da fé. Porque Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tendes coragem, tendes fé. Um grande exemplo de alguém que vivenciou o medo é o apóstolo São Pedro. Quando Pedro está ali no mar e Jesus chama Pedro a andar sobre as águas, Pedro começa a caminhar, Pedro começa ali a caminhar sobre as águas, começa o vento bater contra Pedro, o vento começa a dar, Pedro começa a ficar com medo e começa a afundar. E é naquela hora que Jesus estende a mão e pesca Pedro das águas. Ou seja, na nossa vida também é assim. Quando começamos a seguir Cristo, vai aparecendo também o medo, a gente vai afundando, mas existe sempre uma mão a nos levantar. Tem um beato da igreja que foi beatificado ano passado, em maio. Ele era um juiz, era um jovem juiz de 35 anos, Rosário Lavatino, e ele morreu mártir por causa da perseguição da máfia na época. Ele descobriu uma máfia na Itália, foi perseguir a máfia e foi assassinado por conta que era o juiz da justiça. Ele queria que a justiça prevalecesse e o lema dele era sub tutela Dei, sob a tutela de Deus. Era alguém que vivia um medo tão grande porque estava ali lidando com os mafiosos, mas ele se colocou sobre a tutela de Deus. Diante dos grandes medos que nós vivemos, é preciso estar debaixo da tutela de Deus, ou seja, debaixo da mão de Deus. Uau, gente. Meu Deus. Olha lá, receba essa, né? E pegando um link diante daquilo que o Dimas foi trazendo para nós, né, nós vamos percebendo, claro, o medo que faz parte, é inerente ao ser humano, né? O medo que nos ajuda também, que tem o seu lado positivo, mas sobre esse medo que paralisa. Como é que vocês conseguem perceber que a dimensão espiritual, portanto, a vivência, tudo aquilo que envolve a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, a vida sacramental, influenciam no enfrentamento desse medo, na vida prática aí? Eu quero falar a partir de um exemplo. Eu comecei falando da minha sobrinha, Sim. né? E vou dar o exemplo a partir dela. Tenho duas sobrinhas. Uma tem 3 anos, a outra tem 6. Quando minha sobrinha era novinha, ela tinha uns 1 ano e meio, 2 anos, era interessante porque ela tentava pegar na maçaneta, só que ela não tinha altura para isso. Só que o mais interessante é que ela não se desesperava, porque ela sabia que na casa tinha um pai grande, que dava conta, que tinha tamanho suficiente para abrir essa maçaneta, ou tinha uma mãe, ou tinha um tio, né? Então, fazendo esse paralelo, às vezes, diante da nossa vida, às vezes a gente não dá conta de abrir algumas maçanetas. Parece que algumas portas estão fechadas e a gente fica com medo. A gente fica temeroso diante, porque eu tento alcançar e não consigo. Só que ela sabe que tem um pai. Acho que da mesma forma nós, Thiago. Sabemos que tem um pai que não apenas tem altura, estatura para abrir essa porta, mas é um pai que me ama. E mais, é um pai que está comigo sempre, né? Deus está conosco sempre. Então, ter essa consciência de que Deus é comigo, que Deus me ama e principalmente que Ele é maior do que essa maçaneta, ou que Ele é maior que esse problema atual no qual eu vivo, me traz confiança. Mas, Lucas, e se mesmo assim eu acreditar, eu ter fé que esse Deus pode abrir a maçaneta, mas a porta ainda continua fechada? Eu ainda olho para o meu redor e ainda tudo está fechado. O que eu faço? Mesmo diante da porta fechada, mesmo diante da maçaneta que não se abre, é porque Deus me ama. E porque o medo, como eu tinha falado, né? Ele não apenas nos instiga ao mal, mas ele também nos preserva. Se essa porta não foi aberta, é porque Deus está nos preservando. Então, saber que tem um Pai, um Deus que é poderoso, está comigo, me dá confiança que diante da escuridão, diante de uma maçaneta, diante de uma situação que eu não alcanço, Ele é por mim. Então eu tenho confiança, então eu me lanço, eu me abandono
na vontade dele. É uma confiança filial, né? Isso é muito bonito que você trouxe, Lucas. Porque é a confiança de um filho que sabe o pai que tem, né? E às vezes a gente pode correr um risco de pensar assim, cara, o medo vai sumir. Não, eu vou carregar ele no meu bolso. Ele vai estar ali, né? Ele não vai desaparecer. Mas a postura que eu tenho diante dele não vai ter um domínio, porque eu sei que eu tenho um pai, porque eu sei em quem eu posso confiar. Isso que o Dimas até trouxe, né, Dani? A gente está ainda num quadro pandêmico. Gente, quanta gente foi assolada por um medo? Pelo medo de morrer, pelo medo de perder pessoas, pelo medo do que vai acontecer, do futuro. Pelo medo do próprio Covid, né? Sim. Uma gripezinha, as pessoas já ficavam, assim, desesperadas, né? E, de fato, o medo, ele é inerente, ele caminha conosco, né? Assim como a coragem, né? E a coragem, gente, não é a ausência do medo. Pelo contrário, ela caminha junto ali, lado a lado, né? É uma via de mão dupla. E diante desse medo, o Lucas trazendo essa experiência, eu lembrei bem dos inícios, quando eu cheguei na comunidade. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito mesmo, assim. Então, para falar em público, era bem... É verdade, Rosinal. Olha, quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê. A comunidade nos transforma muito. Mas na escola, para apresentar o meu TCC, gente, eu lembro hoje, eu tremia muito, 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 porque eu tinha muita dificuldade de falar em público. Mas quando eu vim para a comunidade, eu tinha muita vontade de pregar. Tenho ainda, né? E eu falava assim, aí um dia eu fui para a capela e falei, olha, Jesus, eu só vou conseguir vencer esse medo com o Senhor. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor tem uma missão para mim, né? Então, eu canalizei esse medo para aquele que poderia transformar, né? Porque do outro lado do medo tem as coisas boas que, quando a gente enfrenta, a gente encontra, né? Claro, não sou uma grande pregadora, mas hoje, quando eu saio em missão, quando eu atendo, né? Quando estou numa oportunidade como essa, eu experimento a graça de estar sob a tutela de Deus. Porque é só pela graça, gente. Porque se fosse por mim mesma, meu Deus do céu, né? Então a gente experimenta isso. E é um caminho, enquanto o Lucas ia falando, né? A gente não vai conseguir de uma hora para outra. Hoje eu tenho uma fé que eu não tenho medo de nada. É um caminho que você faz com a experiência com Deus. Porque muitos medos eu enfrentei porque eu me remeti às experiências que eu vivi com Deus, que me fortaleceu em muitos momentos. Então é um caminho que você vai dando passos, né? Uma hora você cai, outra hora você afunda, como o Pedro. Mas depois você vai trilhando esse caminho com Deus e quanto mais próximo você está dele, quando você vê, você já passou. Quantos meses a gente fala que não ia conseguir, quando você olha, nossa, já passei. Mas por quê? Porque a minha experiência com Deus me impulsiona a caminhar, a não desistir. E essas experiências que eu vou vivendo hoje vão me fortalecendo para amanhã enfrentar outros medos, né? É um constante que Deus vai ali nos proporcionando caminhar e vencer todos os dias. E é diário, né, gente? Então, é um exercício também de abandono, de confiança. Então, tá dando já para você entender, né, o caminho que nós estamos percorrendo. Entendendo o que é o medo, faz parte da nossa estrutura, porém, qual que é a nossa posição diante dele, né? O que eu faço com esse medo? E nós estamos afunilando e entendendo que essa experiência com Deus, com esse Pai, estar sob a tutela de Deus, sendo acompanhado por Ele e confiando nesse Pai que cuida de mim, né? Que é maior e, portanto, alcança a maçaneta, né? Como o Lucas trouxe aqui o exemplo e também a Dani a partir da própria experiência de vida, esse recado é diretamente para você. Por isso, eu insisto em te dizer, você não está acompanhando esse programa por acaso. Todos nós temos um ponto em comum. Todos nós somos medrosos. Alguns estão com medo mais dominante, outros menos, mas todos nós temos algum tipo de medo. E ai daquele que dizer que não tem, porque nós somos frágeis, né? E hoje, diante da sociedade que nós estamos com todos os acontecimentos que nos rodeiam, nos causa medo. Quando você contempla uma guerra, isso causa medo. Mas onde está a nossa confiança? Por isso vem a dica mais preciosa. Nós precisamos desenvolver fé, nós precisamos desenvolver a nossa relação com Deus, nós precisamos estar estreitamente ligados a Deus. Por isso, com certeza, porque isso com certeza vai nos ajudar a enfrentar esse medo, tá bom? Olha, gente, o assunto tá muito bom, o Dimas vai estar aqui com a gente ainda, né? O intervalo é rapidinho e a gente volta mais para falar sobre essa dama. E no último bloco do programa, vamos trazer alguns meios práticos, né, Dimas, de expulsar. O Dimas já trouxe algumas coisas. Vamos trazer meios práticos para expulsar essa dama do medo, tá bom? Então não sai daí que o intervalo é rapidinho, a gente já está de volta.
Estamos juntos, terceiro bloco do programa Revolução Jesus na série As Damas do Mal. Estamos falando hoje sobre o medo, por isso vale a pena você acompanhar todo o programa e se você perdeu o primeiro ou o segundo bloco, depois fica disponível no Play Canção Nova. E uma das constatações que nós fizemos aqui no segundo bloco foi de que a nossa experiência filial de confiança e abandono em Deus nos ajuda a enfrentar o medo, você concorda? Então, pois é, quero trazer uma dica aqui desse livro, Átrios, Segredos da Vida Íntima com Deus, para te ajudar a estreitar a sua relação com Deus. Afinal de contas, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós o conhecemos, mais conhecemos a nós mesmos e assim a confiança, a fé vai se desenvolvendo e assim nós vamos podendo enfrentar o medo. Fica aí a dica para você, esse livro eu escrevi também fruto de experiência, loja.cançãonova.com. Olha que é difícil falar de livro que eu escrevi, mas hoje eu acho que foi pertinente, né? Falar sobre. E a Canção Nova não quer parar, a Canção Nova quer ajudar você também a enfrentar os seus medos. Sabe por quê? Porque nós levamos Jesus. E Jesus é aquele que estende a mão e nos convida a seguir, para que a gente não afunde. E como é que a gente pode continuar, Thiago, a levar a boa nova? Você pode se associar à Canção Nova, clube.cançãonova.com, para que a gente continue a nossa missão. E digo nossa, porque ela é sua também. E se você já é sócio, estamos aí em reta final, a sua contribuição vai fazer toda a diferença. Não com o risco de pensar que é muito pouco, não. O pouco na mão de Deus e dado de coração é muito. Deus multiplica, então a gente conta com você. Vamos juntos, né, Rafa? Rumo a 100%. 100%, Thiago. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre o medo, tem mais um pouquinho do VT do Luiz Henrique falando sobre esse assunto muito interessante que vai agregar muito na sua vida. Bem-vindo, Luiz Henrique. Como vai nos dizer no Evangelho de Lucas, né? Que um rei que conta com 10 mil homens, ao fazer as contas e perceber que o seu inimigo vai marchar contra ele, vindo com 20 mil homens, se senta antes de dar início à guerra e acerta, né, um tratado de paz. Por quê? Porque seria uma levianidade, seria imprudente, seria temerário se ele simplesmente se jogasse contra o seu inimigo, certo de que ele seria destruído, sabendo de antemão que o seu inimigo tem o dobro de soldados. Então, se esse rei fosse, né, um corajoso, que na verdade não é uma coragem, é uma temeridade, é um excesso de coragem que leva ao vício, se esse rei não experimentasse o medo e se diante do medo ele não agisse com cautela, com prudência, certamente ele seria destronado, ele seria destruído. Tá bem? Agora, existe esse medo que nos preserva do mal, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque o medo pode se tornar patológico, o medo pode se tornar uma doença, vamos assim dizer, quando nós, por medo, deixamos de perseguir o bem, deixamos de buscar o bem, deixamos de nos comprometer em viver uma vida grande, honrada, digna, com grandes ideais. Porque é o seguinte, na busca dos bens, nós também iremos experimentar dificuldades, sofrimentos. É aquilo que vai dizer Teresa d'Ávila, né? Tudo aquilo que é valoroso é também custoso. E quando nós estamos buscando um grande bem, nós estaremos, inevitavelmente, certamente, entrando por uma via que é uma via de sofrimento, de luta, de renúncia, de ascese, de mortificação. E se nesse momento nós não formos capazes de enfrentar os nossos medos, aí sim nós nos tornaremos um grande de um covarde, nós nos tornaremos fracos. Porque este medo que pode nos preservar do mal pode também se tornar patológico quando nos tira do caminho do bem. Quando faz com que nós não queiramos mais pagar o preço de buscar aquilo que de fato vale, aquilo que de fato é valoroso nesse mundo. Tá bem? É nesse momento que o medo torna-se covardia. É nesse momento que o medo torna-se pânico. É nesse momento que o medo nos paralisa, que nós começamos a sair daquele caminho que nos edifica, que nos humaniza, que nos santifica, e a vida vai se tornando pequena, medíocre. Nós vamos
como que abrindo mão de todas as responsabilidades da vida, nós vamos deixando de ter sonhos, ideais, magnânimos, grandes, porque sabemos que tudo aquilo que é grande é custoso. Nós não nos responsabilizamos mais com nada porque sabemos que isso pode levar a alguma culpa, pode levar-nos a experimentar algum tipo de sofrimento, enfim. Encerrando aqui a nossa reflexão, eu acho muito oportuno pensarmos no grande legado que Davi, o rei Davi, deixa ao filho dele, Salomão. O grande legado que Davi deixa a Salomão é o estovir. Davi vai dizer ao seu filho: meu filho, seja homem e seja corajoso. E nós precisamos ser corajosos, porque como vai nos dizer também Victor Frankl, uma vez mais, a vida ela é paixão. A vida humana é paixão. Portanto, conclui esse psiquiatra austríaco, atreva-te a sofrer. Muito obrigado, bom estar aqui com vocês. Espero que essa reflexão os ajude, né, a entrar nessa seara muito interessante que é o medo. Valeu, Luiz Henrique, muito obrigado pela sua prontidão de sempre, de estar com a gente aqui no Revolução Jesus. Quero te dar essa dica de seguir o perfil do Luiz Henrique, tá aqui, ó, Luiz com S, Henrique com E, _ psi, tá bom? Luiz Henrique tem um conteúdo vasto aqui que com certeza vai agregar muito aí na sua vida. Então fica o convite, aproveita agora e já segue o Luiz Henrique. Com certeza isso vai agregar, como já disse, muito na sua vida e também nos enfrentamentos aí. Quero mandar um abraço para todo mundo que está interagindo com a gente aqui, né, nos nossos comentários. Afinal de contas, nós perguntamos medo, o que tem te paralisado e o que você tem feito com ele. Olha só, a Ingrid, proclame a verdade e não foque em silêncio por medo. Santa Catarina de Sena, ó, trouxe uma citação aqui de Santa Catarina. Doralice, boa noite, estou com a Dani, disse também, tenho muita vontade de pregar, mas o medo do microfone e falar em público é maior, mas faço liturgia e ainda assim todas as vezes que vou fazer leitura fico com medo, talvez de errar, não sei. Olha aí, Dani. Nossa, deixa rapidinho, claro, gente. A primeira vez que eu fui fazer leitura na Santa Missa, eu perdi a voz. Sério, foi horrível. Eu acabei não lendo, porque eu perdi a voz mesmo, de tanto medo que eu fiquei. E olha, hoje aí tá falando junto. mais. Pois é, agora eu falo sem parar. Só, então é um sinal de esperança aí, viu? É, exatamente. Um abraço também aí para Eunice Ferreira. Ó, meu maior sonho é aprender a dirigir e o meu medo não me deixa. E outro medo são de pessoas. Mas com a graça de Deus, você vai superar esse medo, viu? E a gente se une também a você. Tá bom, Eunice? Bom, vamos pegar aqui já um gancho, ô Dimas, né, da Eunice. Ela trouxe para nós que ela tem esse medo que tá aí. Vamos agora dar nome aos bois, ou melhor, às damas. Essa dama do medo, como é que eu faço para expulsá-la? O que os padres da igreja têm a nos ensinar sobre meios práticos de expulsar essa dama aí do medo? Vamos lá. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, ele vai dizer que é preciso dar nome. É preciso entender o que me causa o medo. Santo Inácio ele vai usar muito esse termo, dar nome. Na oração, o que eu sinto na oração? Consolo, desolação, angústia, tristeza. O que me causa aquela angústia? O que me causa? Então, primeiramente, é dar nome. O que tem me causado esse medo? O que está por trás desse medo? Porque, no caso, a raiz ela é muito mais profunda. Então, existe uma raiz mais profunda naquele medo. Depois, é preciso dar o remédio para aquele medo. Como eu falava, os santos padres do deserto vai ensinar a jaculatória do nome de Jesus. Em meio às angústias, em meio ao medo, eu vou repetir várias vezes durante o dia: Senhor Jesus Cristo, tende compaixão de mim. Ao ponto de meu coração se acalmar tanto e eu repetir tanto que começo a repetir sem pensar. É tipo um comprimidinho, né? Um comprimido. As pequenas jaculatórias do nome de Jesus. Existe um livro chamado A Nuvem do Não Saber. A Nuvem do Não Saber vai dizer que é preciso ter um intelecto totalmente unido a Deus. Ou seja, ter a mente e o coração tão unido que eu não alimento aquele medo, mas ao contrário, eu vou combater aquele medo. Primeiramente, reconhecendo, dando nome. Depois, a vida de oração é necessária. Então, é preciso ser alguém íntimo de Deus. Para aquecer o coração, tirar a frieza do coração, porque o medo causa aquele sentimento de frieza. É preciso aquecer o coração. É colocar a lenha na lareira para que ela aqueça o meu coração. E o que é essa lenha?
a intimidade com Deus. Então, se expulsa o medo do coração com a intimidade com Deus. Lembrando que o medo faz parte do ser humano. Jesus sentiu medo. Os santos sentiram medo. Eu lembrava muito quando a gente falava aqui, eu vi eles falando, do beato Tito Brandsma. Era um padre carmelita que morreu no campo de concentração de Dachau. Foi perseguido, sofreu muito no campo de concentração, mas ele dizia, pouco importa o sofrimento quando sabemos que somos amados. Uau! Sofria, mas sabia que era amado, ao ponto de dizer, na minha dor me rejubilo. Já não julgo o sofrimento, mas sim predestinada escolha que me une a ti. Doce Jesus, fica comigo, porque tudo é bom perto de ti. Então, no sofrimento, na dor, é preciso lembrar que existe alguém que me acompanha. São João da Cruz vai chamar de uma solidão acompanhada. Eu sinto a solidão, eu sinto medo, mas eu não estou só. Cristo já carregou tudo. Cristo sentiu o medo que eu sinto. Cristo já viveu tudo isso. Então eu nunca estou sozinho porque eu sou amado. Amém. Olha, gente, um baita de um remédio aí, né? São vários tipos de medicamento para ajudar a expulsar de fato essa dama. E eu vou fazer isso, viu? Rafa, segura aí o link já, mas ó, nós temos o nosso Big Coração aqui. Tudo aqui no Revolução é Big, né? É Big Feed, é Big Coração. E essa aqui que representa a dama do medo, né? Ó, vou retirar ela daqui. Vou amassar, a produtora disse que não era pra mim amassar, mas a gente não vai usar de novo, eu não quero que ela volte, né, gente? Então vamos arrancar com gosto. Não quer sair, gente. Não quer sair, ó. E essa aqui com todo o respeito e educação, ó, Rosinalva, pra você hoje a bolinha. Mas afinal de contas, claro, algo representativo, mas que diz muito. Afinal de contas, né, Rafa? É um exercício constante. Dani, o Dimas foi dando algumas dicas de como expulsar essa dama do nosso coração. Sim. Mas se hoje você pudesse dar alguma dica daquilo que é o concreto que você vive na sua vida, o que você falaria para as pessoas que nos acompanham? Olha, eu diria avance, né? Porque estacionar não dá, né? Já diria nosso pai fundador que estacionar não pode. Então, diante do medo, gente, coragem, né? A coragem não é a ausência do medo, mas é o enfrentamento daquilo que hoje está te paralisando. Então, assim, você tem duas opções, ou permanecer onde você está, ou descobrir o que tem do outro lado. Então, a descoberta, ela pode ser maravilhosa. Então, avance. É isso. E você, Lucas, quais são as suas dicas para quem nos acompanha? Bom, a primeira dica, Rafa, Santa Teresa também, ela fala assim, que coragem é ir com medo. Então eu percebo que a primeira dica que tem que dar, como eu falei, primeiro, se relacionar com Deus, que é um pai que, como o Dimas falou, né, ele se encarnou, então ele também sentiu fome como nós, sentiu sede como nós, morreu, mas também sentiu medo, né, no Monte Getsemane. Então, a intimidade com Deus. E outro passo que eu acho fundamental também, que vai nos ajudar a vencer o medo, é esse processo de não demonizar o medo. E outro processo que eu acho mais importante também é não sofrer com antecedência. Tem pessoas que têm medo de sofrer, têm medo de algo, e às vezes antecipam o sofrimento, que na verdade é um sofrimento maior do que o próprio sofrimento quando ele atinge, quando ele bate na nossa porta. Então, quando acontecer alguma coisa, a partir dali começa. Não antecipa o medo. Às vezes a gente tem medo de algo, a gente antecipa, né? Já sofre por antecipação. Sofre por antecipação, e isso, na verdade, acaba sendo o pior sofrimento. O medo do medo. Então, se tiver que acontecer, saiba que tem um pai amoroso que está com você, que te ama, e não precisa, nesse sentido, antecipar. Sim. E algo que eu acho importante também é saber pedir ajuda. Porque às vezes você está numa situação de medo, claro, você vai buscar a Deus, mas também, muitas vezes, a gente não consegue sozinho, diz de nós. Então, procure ajudar com aquela pessoa da sua família, aquele amigo mais próximo, até mesmo de um profissional. Nós colocamos aí, né, o Luiz Henrique, que nos ajudou, que são profissionais também que podem nos ajudar, porque se há um medo, e tem uma raiz ali, né? Que muitas vezes você precisa voltar naquilo que você já viveu, diante daquilo que é a sua história, para descobrir qual que é a raiz daquele medo. Então, o profissional também pode te ajudar. Então, se você hoje vê que você não consegue sozinho, busque ajuda. Procure ajuda de um profissional, da sua família, daqueles que estão perto, que você confia. Olha só, gente, teria muito mais o
que falar, mas acho que o recado foi dado, especialmente essas dicas que foram trazidas para que nós tenhamos postura. Dimas, obrigado. E até logo, porque semana que vem você está de volta aqui, né? Afinal de contas, semana que vem nós vamos falar de 2 damas do mal que precisam ser expulsas. Então fica ligadinho com a gente, se você perdeu os outros programas, acompanhe pelo Play Canção Nova. Lucas, obrigado pela sua disposição e virá outras vezes, com certeza, aqui pro programa. E eu que agradeço, com a graça de Deus, Thiago. Muito bom, viu? Valeu, Dani. A casa é sua, então seja É sempre uma alegria bem-vinda. sempre estar no Revolução Jesus. Que Ela bom. fala sem medo, né? Sem É, medo, eu agora falo pode sem falar medo. mais vezes. Claro, com o temor de Deus, né? Tem que falar aquilo que Deus quer. Então. E valeu Estamos aí. você, obrigado você que esteve com a gente aqui no Revolução Jesus. Você já sabe, toda segunda-feira a gente se encontra aqui ao vivo. Sexta-feira tem reprise do programa e todos os programas no Play Canção Nova. Um grande abraço e a gente segue junto com esse grande recado aí. Deus é um Pai no qual nós podemos confiar, por isso com Ele enfrentar todo medo. Valeu!